Bom dia, meu nome é Viviane Xavier de Faria Alves, sou geriatra, sou médica do Divino Braga e da Prefeitura de Betim. Gostaria primeiro de agradecer o convite da Tânia, da Viviane, para expor sobre algumas afecções que durante esse período de pandemia são preocupantes na saúde do idoso. E inicialmente falaremos do delírio. E o tema da nossa aula será o diagnóstico e abordagem do delírio no idoso durante a pandemia. Por que o delírio, né? O delírio é uma condição muito comum nos idosos e muitas vezes mal diagnosticada ou interpretada como uma situação habitual do idoso, né? O que é o delírio? O delírio, então, é um estado confusional agudo ou confusão mental aguda. Foi um dos primeiros transtornos mentais descritos na história da medicina. É uma síndrome cerebral orgânica, sem etiologia específica, caracterizada pela presença simultânea de perturbações da consciência, da atenção, da percepção, do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor, das emoções e do ciclo sono-vigia. E ele apresenta duração e gravidade variáveis. O delírio é sempre de causa orgânica. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que é um quadro psiquiátrico e não é. Então, e por isso que demanda bastante atenção do médico que atende um idoso com delírio. Ele, então, é tipicamente causado por condição médica, intoxicação ou efeito colateral de medicamento. Acomete principalmente pacientes idosos, especialmente quando hospitalizados. E estima-se que o diagnóstico correto não é realizado em 36 a 67% dos casos. Ele é falsamente identificado como próprio quadro demencial, como depressão ou como processo fisiológico do envelhecimento. A pessoa acha que aquilo é normal, o médico acha que aquilo é normal, os familiares acham que aquilo é normal. Mas pode ser a única ou principal forma de apresentação de doenças potencialmente graves, ou seja, o delírio é uma emergência médica. Quais são os tipos de delírio? O hiperativo, que corresponde a 20% dos casos, que o paciente fica agitado, agressivo, às vezes botando sua vida em risco e de outras pessoas, agredindo outras pessoas. Mas o mais comum é o hipoativo. O que acontece? O paciente fica prostrado, sonolento, hipoativo, sem reações, dormindo mais, dormindo a maior parte do dia, e também pode ser misto, que durante o dia fica dormindo e à noite ele fica agitado, agressivo, né? Então, o grande problema aqui é subidentificar o delírio hipoativo, achar que o idoso está dormindo, está tranquilo, e isso é só que está só dormindo, e não identificar corretamente essa emergência. Sobre a epidemiologia nos idosos, o delírio na comunidade, né, nos idosos vivendo em comunidade, ele pode acontecer em 1 a 2%, em pacientes na enfermaria até 30%, nas unidades de emergência até 40%, no CTI 70 a 87%, e pós-operatório tem estudos que mostram de 2 a 60%, e é a complicação cirúrgica mais comum no idoso. E pacientes em cuidados paliativos, no final de vida, tomando medicações para dor, ele é muito frequente, pode acontecer até em 85%. Quais são os fatores de risco, né? Então, a própria idade já é um fator de risco, sexo masculino é mais comum, pacientes que já têm um déficit cognitivo, demência, que já têm história prévia de delírio, quadros depressivos, pacientes desnutridos, desidratados, que usam múltiplos medicamentos, que usam medicamentos que agem no sistema nervoso central, né, drogas psicoativas, fazem uso abusivo de álcool, que já têm déficit sensorial, que não escutam, que às vezes não usam prótese auditiva, que não estão usando óculos adequado, que já são dependentes, que são imóveis, que têm caído,
pacientes que já têm doenças graves ou terminais, que já têm várias doenças, pacientes renais crônicos, hepatopatas, já sequelados, né, de AVC, pacientes portadores de HIV, são os que são mais susceptíveis ao delírio. E quais são as causas? Então, qualquer condição médica pode precipitar um episódio de delírio em um paciente susceptível. E, normalmente, você avaliar nunca é uma causa só. São várias condições juntas. Normalmente, o paciente está desidratado, está infectado, está usando múltiplos medicamentos, está sem o seu óculos, esqueceu sua prótese auditiva. Então, no geral, a gente sempre encontra mais de uma condição predisponente. Então, as principais causas são ambientais, né, a própria hospitalização, ambiente hostil, né, principalmente em CTI, né, restrição física, aumenta muito a incidência do delírio, presença de sonda, de catéteres, procedimentos múltiplos, múltiplas coletas de sangue, múltiplos exames, o próprio estresse, né, emocional de estar numa emergência, falta de suporte social. As infecções são das causas mais frequentes, septicemia, pneumonia, pielonefrite, né? Lembrando, na vigência da pandemia, a infecção pelo Covid é muito frequente, associada ao delírio. Os AVCs, hemorragias intracranianas, meningite, epilepsia, tumores, metástase do sistema nervoso central, exacerbações, né, de DPOC, de asma, anemia, hipóxia, choque, distúrbios hidroeletrolíticos, hiponatremia, muito frequente, hipocalemia, hipercalemia, a hipóxia, né, dentre aí é a principal, porque o COVID ele é muito associado ao delírio, né, que tem muita alteração na saturação de oxigênio, né, insuficiência hepática, insuficiência renal, arritmia, insuficiência cardíaca, e as próprias cirurgias, né, são grandes fatores causadores, né, o processo cirúrgico, anestesia, né, o procedimento, e desnutrição, desidratação, iatrogenia, drogas desnecessárias, né, bexigoma, fecaloma e a dor. Entre as principais drogas, né, que são causadoras do delírio, que temos que ficar de olho, verificar sempre na história do paciente, né, os anti-inflamatórios, os opioides, os antieméticos, loperamida, o omeprazol, né, os bloqueadores dos receptores H2, atropina, escopolamina, os anticonvulsivantes, né, carbamazepina, fenitoína, os antidepressivos, né, a maioria dos idosos usam, né, os antibióticos e os antivirais, né, corticosteroides, né, corticoide é muito associado, principalmente em altas doses, com delírio. Os benzodiazepínicos é uma das principais causas também dos medicamentos, né, as drogas dopaminérgicas, a amantadina, a levodopa, as drogas utilizadas para Parkinson, relaxantes musculares, né, remédios, ciclobenzaprina, que às vezes é usado para tratar dores musculares, né, antiarrítmicos, beta-bloqueadores, clonidina, digoxina, os diuréticos, metildopa, os próprios hipoglicemiantes, né, lítio, inibidores de colinesterase, que são medicamentos que a gente usa para tratar a demência, né. Então, todos são drogas potencialmente causadores de delírio. Então, se o medicamento foi iniciado recentemente, tem pouco tempo, sempre pode ser a causa que está levando a essa alteração do quadro mental do paciente. E qual que é o quadro clínico, né, que a gente tem que preocupar? Então, o início geralmente é agudo, né, o idoso estava bem, estava tranquilo, estava na sua residência e de repente ficou mais agitado, ficou mais agressivo, ou então, ao contrário, ficou prostrado, não levantou de manhã, não quis tomar café, né? Geralmente o curso é flutuante, como eu disse, às vezes de manhã, de dia o paciente está bem e à noite ele fica agitado, mais agressivo, dá aquele trabalho, né?
e tem um amplo espectro de disfunção cerebral. Então ele está desatento, você fala uma coisa com ele responde outra, ele antes era lúcido às vezes e de repente ficou mais confuso, ele fica desatento, você pergunta uma coisa, ele responde outra, muda o comportamento, né? Então tem que ficar atento a essas mudanças de comportamento no paciente idoso. Bem, então a família notou e vai levar no pronto atendimento ou na unidade básica para ser avaliado, né? Então, nesse momento, a avaliação pode ser difícil, porque o paciente pode estar agitado, pode estar agressivo, né? No idoso, você vai verificar a febre. A febre pode estar ausente, mesmo na vigência de uma infecção grave, né? Então, como critério diagnóstico da Covid-19, é um critério que pode estar ausente, né? A ausculta pulmonar e o próprio raio-x no idoso é bastante complicado, porque o idoso normalmente pode já ter crepitações, né? Teleinspiratórias na sua ausculta habitual, e você vai auscultar isso não ser significativo, ou ao contrário, ele ter uma infecção grave, uma pneumonia, e por estar desidratado não vai ter alteração no raio-x, não vai ter alteração na ausculta, né? A palpação abdominal, o idoso pode cursar sem Bloomberg, sem irritação peritoneal, então a gente sempre tem que pecar por mais no idoso, né, e sempre investigar, e além no quadro de delírio, nunca falar assim, no exame clínico não tem nada, vamos mandar o paciente para casa porque ele não tem nada. A gente sempre tem que investigar alguma coisa porque o delírio não é normal. Bem, e qual vai ser essa avaliação inicial? Os exames iniciais que são recomendados é o hemograma completo, os íons, inclusive o cálcio, né, que é muito importante, a hiper ou hipocalcemia, a função renal, a glicose, os exames de urina, urocultura, o raio-x de tórax, enzimas miocárdicas. Pessoalmente, já tive vários casos de pacientes infartados, que a única manifestação clínica não foi dor no peito, não foi dispneia, foi o delírio. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Eletrocardiograma, enzimas hepáticas e função tiroidiana são os principais. A partir daí, de acordo com o resultado, ou se ainda não foi diagnóstico, vamos partir para outra investigação mais avançada. Podemos fazer hemocultura, eletroencefalograma, dosar vitamina B12, eco, gasometria, fazer a tomografia para ver se teve algum evento agudo, né? Às vezes tem que funcionar o líquor, né? Pode ser uma encefalite, uma meningite. E dosagem também sérica de medicamentos e metais pesados. No segundo momento, né? Aí seria já com o paciente internado, né? Bem, e qual o diagnóstico diferencial? Né? Entre os diagnósticos diferenciais, o principal é a demência, né? A demência, porque às vezes o idoso já é um paciente demenciado, né? Mas se ele apresentou uma mudança do seu padrão de comportamento, sempre temos que ficar atento, né? E o quadro de demência, normalmente ele é um quadro insidioso, não é agudo como um quadro de delírio. Então, essa é uma das grandes diferenciações, né? Doença psiquiátrica primária, né? É muito raro ter um quadro psiquiátrico de início na idade avançada. O mais comum é que a pessoa já tenha os transtornos psiquiátricos, normalmente eles começam em idades mais jovens. Então, temos que ficar atento, o paciente está agitado, confuso, não adianta encaminhar para o psiquiatra, temos que procurar causas orgânicas, né? A própria síndrome do pôr do sol, o que acontece? Alguns pacientes dementes, como evolução normal de sua doença mesmo, ali para as 4, 5 horas da tarde, eles ficam mais agitados. E isso faz parte do quadro clínico da demência, esse fenômeno, mas não é um quadro flutuante, não tem distúrbio de atenção, não tem alterações somáticas, não tem nenhuma alteração. Então, a gente pode diferenciar por aí, né? A própria afasia de Wernicke, o paciente alcoólatra que tem abstinência, né, que parou de beber, e tumores, né, tumor frontal, trauma, AVC, inflamação, que também na região frontal pode causar distúrbio de comportamento. Bem,
Então, aqui eu coloquei um quadro para a gente poder, algumas características diferenciais, né, dos principais diagnósticos, né? Então, como eu disse, no delírio o quadro é súbito, na demência ele já é insidioso, o paciente começa a esquecer e a piora vai sendo progressiva, não existe demência de evolução súbita, né? A depressão, você vai ver as questões da vida, né? Então, pode ser que o paciente realmente agora, na vigência da epidemia, pelas condições, ele realmente mude seu comportamento. Então, mas está associado com uma condição atual, né? E as psicoses, normalmente também o início é súbito, mas, como eu disse, não são muito comuns o início em idade avançada, né? Durante as 24 horas, né, de observação, o delírio ele flutua, como eu disse, uma hora o idoso está tranquilo, outra hora agitado. Na demência não, o quadro clínico normalmente é estável, a não ser que tenha aquele quadro da síndrome do pôr do sol, né? A depressão, normalmente, ela é pior pela manhã e à tarde os sintomas depressivos aumentam, né? E a psicose também, um quadro psicótico, ele não é flutuante, durante todo o dia ele é igual. No delírio, a consciência está reduzida, né? Na demência, o paciente está confuso, está desorientado, mas ele está consciente, ele não está sonolento, ele não tem alteração de consciência. Na depressão também é clara, na psicose clara, né? No delírio, a atenção é desordenada, você chama, você tenta puxar para um assunto, o idoso normalmente ele muda de assunto, ele não responde o que você está perguntando, né? Na demência, é normal nos quadros iniciais, mas casos mais graves também a atenção pode ser prejudicada. E na depressão, o prejuízo mínimo, nas psicoses pode ser descoordenada, né? No delírio, a cognição é alterada, assim como na demência. Então, por esse lado, não dá para distinguir, né? Na depressão, pode ter memória prejudicada no início da depressão. E na psicose também. Então, a cognição não é um bom critério para diferenciar as síndromes, né? No diagnóstico diferencial, ainda pela orientação, o delírio, a orientação está prejudicada, o idoso não sabe onde é que ele está, pode não saber a data, né? Na demência também está prejudicada, na depressão pode estar prejudicada ou não, e na psicose também. Alucinações no delírio é comum, frequentemente visual ou auditiva, né? Na demência, normalmente ausente, existem alguns tipos de demência que tem alucinação. Na depressão, só em casos muito graves, né? E nas psicoses são mais auditivas. Há ideias delirantes. No delírio, elas são fugazes, pobremente sistematizada. Na demência, ela é frequentemente ausente, na depressão ausente, e nas psicoses elas são sustentadas, sistematizadas, elas sempre têm um comportamento persecutório, né? A linguagem no delírio é incoerente, lenta, rápida. Na demência, às vezes tem a anomia, né, dificuldade em achar palavras. Na depressão, a linguagem está normal. E a psicose pode estar normal, pode estar lenta ou pode estar mais acelerada. Sobre o tratamento, né, do delírio, existem muito poucos ensaios clínicos controlados sobre o tratamento, né? Normalmente, né, as condições médicas subjacentes, você vai repor o sódio, vai repor o potássio, vai tratar a infecção, e vai tentar controlar o distúrbio do comportamento, né? O delírio ele pode permanecer várias semanas, mesmo após a correção. Então, tem que ter um pouquinho, às vezes, de paciência para o paciente voltar ao normal, até que volte à sua casa, volte às suas condições normais para voltar ao equilíbrio e à normalidade, né? Normalmente, a abordagem deve ser multidisciplinar, né? E sempre incluir os familiares e os cuidadores, né? No tratamento não farmacológico, normalmente a confusão e a agitação podem melhorar com mudanças no ambiente, falar com voz tranquila, a presença de ruído, diminuir a iluminação, a falta de janela, essa mudança frequente de quadros, pacientes que estão internados, né, tirar essa administração de medicamentos à noite e medidas excessivas, né, de dados vitais de madrugada, só com essas mudanças, né, já pode resolver.
O importante é capacitar os profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento, né? A gente vê às vezes que a enfermagem, às vezes que está cuidando do paciente, não entende, né, que é um quadro de delírio e às vezes agita, né, mais o paciente, ou os próprios familiares ficam mais agitados, ficam inseguros, né? Então você orientando como é o quadro, tentando manter o ambiente calmo, sempre que possível, né? Haver a presença de familiares, né? O que nessa pandemia é um grande problema, que não é muitos lugares de internação isso não é possível, né? Manter o paciente orientado, sempre que possível com relógio, com calendário. Pós-cirurgia, tentar mobilizar precocemente, melhorar o sono, reavaliar todas as medicações, né? Ver quais que são realmente necessárias, né? Oxigenação, hidratação, alimentação, hidratar bem, tomar bastante líquido, alimentar normalmente, não ficar sem alimentar ou causar uma hiperalimentação, né? E prevenção da constipação. Lembrando sempre, né, que as restrições físicas devem ser usadas sempre como último recurso, né, porque fora a perda da dignidade humana, né, elas aumentam a agitação, piora a mobilidade, pode causar lesões, úlceras de pressão, pode piorar a aspiração, pode aumentar o tempo do delírio, né, e como alternativa, o mais importante é a observação constante. Aí, no caso, a presença do familiar é super importante, né? Acalmando o paciente, estando ao lado dele. E, se não tem jeito, em último caso, é preferível a contenção medicamentosa e química do que uma contenção física. Contenção física só em último caso, quando há risco para o próprio paciente e para a equipe. Sempre lembrar, né, que o paciente pode estar com dor, né, usar medicamentos para controle da dor, hidratar, repor os fluidos e sempre que for preciso usar uma medicação para tratar especificamente o delírio, a gente sempre iniciar a menor dose e pelo menor tempo possível e sempre inicialmente um medicamento único, né? Não faz sentido você usar vários tipos de neurolépticos, de benzodiazepínicos associados sem chegar na dose de terapêutica e aumentando os efeitos colaterais de associação de drogas, né? Sempre lembrar que toda vez que você usa droga, você pode aumentar a mortalidade. Então, o haloperidol ainda é o medicamento mais utilizado, porque é um medicamento que tem pouco efeito cardiovascular, ele é bem estudado, né? E você vai utilizar inicialmente oral, se não for possível, na dose intramuscular, né? E observar, esperar pelo menos 30 minutos antes de repetir uma segunda dose, né? E lembrar do risco de prolongamento do intervalo QT e de arritmias, né? Outras drogas que hoje em dia já são mais utilizadas, que tem começando os trabalhos, são a risperidona, a olanzapina, a quetiapina e a ziprasidona. Eu especialmente gosto bastante da quetiapina, acho que é um medicamento também que tem pouco efeito cardiovascular, é bem tolerado, tem pouco efeito colateral, ele é sedativo e também eu acho que é uma boa opção para tratar os sintomas comportamentais do delírio. O lorazepam, né, e os outros benzodiazepínicos, normalmente eles não são indicados, né, a não ser que a causa do delírio seja a abstinência do benzodiazepínico ou abstinência alcoólica. Pacientes que usam 20, 30 anos de medicação, como por exemplo o lorazepam, o diazepam, se ficam sem quando estão internados, eles podem desenvolver uma abstinência grave. Essas medicações não podem ser suspensas abruptamente, tem que ser retiradas lentamente. Então, no caso, se for a causa do delírio do paciente, eles devem ser retornados e aí a dose ser retirada paulatinamente. Bem, qual o prognóstico, né? O delírio ele associa um pior prognóstico, tanto na vigência da internação quanto após a alta hospitalar, né? A mortalidade após uma internação cujo paciente evolui com delírio, ela aumenta muito.
e maior risco de demência após a internação, né? Particularmente nos idosos ou pacientes frágeis. Então, o delírio, o paciente que delira, ele vai ter um prognóstico mais reservado. Especificamente, né, na pandemia, né, o que acontece? O delírio, ele é relevante no contexto da doença causada pelo novo coronavírus, né, a Covid-19. Além de ser um sintoma que pode ser a apresentação durante o curso da enfermidade. As alterações comportamentais comumente vistas no delírio, particularmente na agitação, pode tornar o manejo do delírio e do paciente bastante desafiador, incluindo a prestação de cuidados e a redução do risco de infecção cruzada. Por quê? Porque o paciente, ele está agitado, né? Isso aumenta a chance de contaminação da equipe, aumenta a chance de necessidade de drogas para contê-lo, aumenta a possibilidade de até restrição física, né? Hoje em dia, a maioria dos hospitais não estão podendo ficar acompanhantes. Isso é um fator complicador, né, durante o paciente, durante a abordagem do paciente idoso que tem delírio, a presença do familiar é importante. Então, realmente é um desafio. As medidas não farmacológicas, né, que são padrões para tratar o delírio, né, elas podem não ser possíveis nesses ambientes isolados. Muitos lugares não tem janela, não tem iluminação adequada, né, essas salas de isolamento, né. Os pacientes idosos, eles têm o maior risco de ter a doença, né, o COVID, dessa doença ser grave, causar mais hipoxemia e tem maior risco de apresentar delírio. Os bons cuidados gerais, né, a prevenção, identificação precoce, manejo não farmacológico, sempre deve ser tentado, né? E devido à facilidade da transmissão, né, da Covid-19, o risco de danos a outras pessoas pode exceder o risco de danos ao indivíduo. E isso pode exigir o uso de tratamentos farmacológicos para comportamentos potencialmente de risco. No entanto, mesmo em situações complexas em que o paciente apresenta delírio no contexto da Covid, com riscos adicionais de transmissão a terceiros, possivelmente os recursos humanos limitados, os mesmos princípios básicos de avaliação de risco e capacidade mental se aplicam, né? Então, não adianta querer inventar só porque estamos diante de uma pandemia. Sempre o delírio é uma emergência médica, deve ser prontamente levada para emergência, para ser avaliada, ser investigada, condições que podem ser fatais. Bem, por fim, os especialistas, eles citam as recomendações da Organização Mundial de Saúde para os idosos em quarentena, né? Os idosos, especialmente isolados, com declínio cognitivo, que já têm um quadro demencial, eles podem ficar mais ansiosos, mais irritados, mais estressados, mais agitados, retraídos durante o surto em quarentena. Deve-se fornecer o apoio prático e emocional por meio de redes informais, famílias e profissionais de saúde. Hoje em dia também existe as redes sociais, em que se pode ver pessoas através de aparelhos, de computador. Isso aí pode ajudar o idoso a ter contato com a sua família, mesmo à distância, e não deve ser abandonado, né? Deve-se compartilhar fatos simples sobre o que está acontecendo e fornecer informações claras como reduzir o risco de infecção, com palavras que os idosos, com ou sem comprometimento cognitivo, podem entender. Falar em linguagem simples, evitar o terror, né, o excesso de informações desnecessárias, ou implementar o medo, né, fornecer segurança mas ao mesmo tempo tentar explicar que precisa lavar a mão, que precisa colocar a máscara, né. As informações devem ser repetidas sempre que necessário, as instruções precisam ser comunicadas de maneira clara, concisa, respeitosa, serena. Você pode usar de imagens para poder explicar, né? E a família e outras redes de apoio devem estar sempre envolvidas em ajudar a praticar medidas de prevenção, por exemplo, lavar a mão, hidratar bastante, usar a máscara,
evitar sair desnecessariamente, mas lembrando sempre que o delírio é uma emergência médica e deve ser levado na unidade básica ou na unidade avançada para ser investigado, reconhecido e tratado. Bem, então por fim, eu termino com essa imagem, né, da mulher mais velha da Espanha, de 113 anos, que venceu a batalha contra o coronavírus, né? Então é possível que o idoso, recebendo o tratamento e suporte adequado, ele, mesmo com seus fatores de risco aumentados, ele sobreviva, né? Ele sobreviva e volte ao seu padrão inicial, seu padrão básico, mesmo depois da epidemia. Muito obrigada.